gostosa, poderosa, mas ele, dentro dele, ele também tem o Jack Chan, o rabo de arraia, raquetada, e eu vejo que ele gosta também da liberdade no Espírito. Vamos aplaudir Jesus pelo dom e pela vida do pastor Luciano. Amém? Porque o bom é ele. Aleluia. Glória a Deus. Depois, com certeza, pessoas nos viram na internet, pessoas também vão ver aí no Brasil. Depois, nós temos que ver aí com o pessoal da coordenação, com o Bigard, para a gente dar o e-mail daqui, ou alguém com certeza vão querer pedir a nível de Brasil aí, tá bom? E você tem materiais ali no fundo, que você pode investir na sua vida, amém? Pastor Luciano, vem cá. Estenda tua mão para cá. Senhor, obrigado pela honra e pelo privilégio de ter amizade desse amigo teu, desse servo seu, que tem sido usado nessa nação para glorificar o teu nome, e não para construir, meu Pai, um poço raso, mas para construir um poço como o de Jacó, que aproximadamente 2000 anos depois Jesus estava bebendo dele. Não queremos criar uma geração e um povo simplesmente com cócegas e com momentinhos de prazer, mas pessoas com firme fundamento, que é a tua palavra. Por isso, unge, abençoa e usa ele mais uma vez para a glória do seu nome. Amém e amém. Aleluia. Bom dia a todos. Graça e paz. Vira para o irmão ao seu lado, dá um sorriso de crente para ele. Abençoa a vida dele. Quando nós estávamos conversando com o pastor Bertelli sobre a oportunidade de estar junto no evento, participar com vocês, eu escolhi um período da manhã. E eu particularmente não gosto de ministrar muito cedo. Eu preciso de tempo para acordar. Só que nem aquelas televisão de válvula antiga, né, que tinha que ligar meia hora antes para esquentar, a imagem ficar boa. Mas apesar de saber que muitos não podem estar por trabalho, uma série de outras coisas, eu sei que numa reunião como essa de manhã só vem quem está muito afim, só vem quem realmente está muito interessado. E eu acredito, querido, que isso nos coloca num lugar muito privilegiado, né, de poder falar a pessoas que realmente estão muito afim daquilo que Deus tem. Você pode concordar comigo e dizer a verdade? Então vira para o irmão ao seu lado e fala para ele: é desse jeito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Nos últimos 3 anos da minha vida, do meu ministério, Deus tem me guiado a mexer muito nas questões que estão ligadas ao amor a Deus, ao amor por Jesus, à paixão por Jesus. E nesse texto de Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você pode repetir essa última frase? Diga comigo: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Uma coisa que Deus tem falado muito forte ao meu coração é que nós precisamos entrar num nível de relacionamento com Deus tão intenso, onde Ele nos atrai tanto, onde o desejo, a fome, o anseio por Ele é tão grande, que as outras coisas começam a perder o seu valor.
O apóstolo Paulo diz por causa da sublimidade do conhecimento dele. Ele está dizendo que conhecê-lo é tão melhor. Ele diz que eu rejeito qualquer outra coisa, eu abandono qualquer coisa, eu perco qualquer coisa, porque o que eu quero é Ele. Eu creio que nessa geração Deus vai levantar um povo que vai se mover de uma forma diferente. Em Cantares, no capítulo 1, no versículo 15, a Bíblia diz assim: os teus olhos são como olhos de pomba. A pomba é considerada o pássaro do amor, porque quando está olhando para o seu companheiro, não olha para mais nada. Alguns dizem que na visão dela ela só enxerga uma coisa de cada vez. Há uma música da Michie Edwards, ela diz que eu quero ter olhos como de pomba, ou seja, uma devoção sem distrações. E eu quero falar um pouco a respeito disso, querido, de você chegar a esse lugar onde as outras coisas perdem a sua importância. Há uns 3 anos atrás, pastor Bertelli teve uma participação especial nessa mensagem que eu quero compartilhar, e talvez até por isso teve peso, eu decidi por isso essa manhã. Nós fomos participar numa convenção em Itajaí, do pastor Luiz Hermínio, e o Luiz me disse: Luciano, provavelmente você vai ter que dar uma carona para o Bertelli na volta, porque ele vai pegar o ônibus, o avião muito cedo no aeroporto, e na volta você vai passar na frente do aeroporto, não faz sentido alguém subir só para isso. Talvez ele tenha que esperar um pouquinho mais, mas você me ajuda a resolver as coisas. Eu falei: não, para mim está ótimo. Mas eu avisei, os 2 pastores estavam descendo comigo. Eu falei: olha, eu vou dar carona para alguém, não falei quem, acho que eles nem conheciam o Bertelli. E falei: vai ser impossível a gente ter uma viagem normal com esse camarada doido que vai voltar com a gente. Então vocês se preparem. Nós saímos de lá, acho que eram as 2h30 da manhã, estava chovendo muito. Eu sei que eu deixei ele no aeroporto perto de umas 5 da manhã. O voo devia ser lá pelas 7, o check-in não foi tão longo não. Mas, como eu havia predito e profetizado, irmãos, realmente a gente não teve uma viagem normal. Para falar a verdade, acho que a gente andou uns 10 minutos bem. Talvez uns 15, eu acho que ele se comportou bastante tempo. E depois de uns 15 minutos eu só lembro de ter ouvido, eu brinco que é a palavra mágica do Bertelli. Ele disse assim: o cheiroso está aqui. Irmãos, quando ele disse que o cheiroso estava ali, mudou completamente o ambiente daquele carro. A presença do Espírito Santo realmente se manifestou de uma forma assim muito especial. E Deus pegou aqueles 2 pastores de uma forma assim. Tinha hora que eu queria encostar o carro, parar de dirigir, mas eu sabia que se parasse eu podia comprometer o horário dele. E eu fui tentando aproveitar aquilo enquanto dirigia, mas era uma noite assim escura, sem lua, sem estrela, muita chuva, e eu tendo que dirigir ali com muita atenção. Mas Deus pegou aqueles 2 assim que eles uivavam. Você lembra disso, Bertelli? Até que num certo momento, um dos que estava conosco, o Leonai, que é um dos nossos pastores, da nossa equipe, ele grita lá do banco de trás e minha alma estremeceu. E diz: Deus está me mandando confessar uma coisa. Eu gelei. Eu pensei: é um pastor da minha equipe, eu espero não ter que discipliná-lo. E ele disse assim: Deus está me dizendo que eu tenho me embriagado com as bênçãos dele. Na hora eu entendi que isso era uma alusão a Noé, que depois de colher da vinha, que era o fruto da bênção de Deus na vida dele, a terra nunca esteve tão bem regada como depois do dilúvio. Ele planta uma vinha, colhe de forma extraordinária, e, no entanto, ele se embriagou com o fruto daquela vinha. E o Leonardo disse assim: Deus me disse que eu tenho me embriagado com as bênçãos dele. O Senhor me fez lembrar que quando eu estava sem definição nenhuma no ministério, mesmo na minha vida material, há anos atrás, eu chegava a orar das 5 da manhã até o meio-dia. Hoje que Ele tem me abençoado, trazido definições, eu não estou buscando Ele como antes. E eu pensei comigo: bem feito, pega ele, Jesus, acaba com ele, joga na parede, chama de lagartixa, faz o que for preciso. E o negócio veio quebrando, irmão, foi forte. Graças a Deus chegamos no aeroporto e conseguimos nos livrar do Bertelli. E aí nós tivemos mais uns 20 minutos de viagem mais tranquila, apesar dos 2 pastores comigo estar chorando muito no carro. Eu achei muito legal tudo que aconteceu. Isso foi numa noite de segunda para terça. Na terça-feira da semana que vem, nós estamos reunidos com os líderes da nossa igreja, uma reunião menor, que supostamente era para ser de treinamento, mas alguém teve a ideia de vamos orar e adorar a Deus um pouco antes de começar,
E nós começamos a cantar aquela canção do Marcos Witt, eu te busco, te anelo, te necessito. Enquanto nós estamos cantando aquela canção, eu não sei até hoje explicar o que aconteceu. Eu não me lembro de nada parecido, nem antes nem depois daquele dia. Mas a glória de Deus, não é que ela desceu, ela despencou em cima da gente. Foi de fazer galo na cabeça, foi forte. E de repente está todo mundo espalhado para o chão, sentado, ajoelhado, prostrado, chorando. E vem um quebrantamento tão grande, vem um arrependimento tão forte. Agora o detalhe, isso foi no início de 2008. Tinha sido um ano que eu tinha tirado para buscar a Deus como eu nunca tinha feito na minha vida. Eu comecei o ano com um jejum que eu nunca tinha feito, de 3 semanas na água. Eu decidi ler a Bíblia assim muitas vezes como eu nunca tinha lido. Cheguei a ler a Bíblia naquele ano 2 vezes num mês, Bertelli. Uma eu li em 9 dias, fiquei quase louco. E eu estava buscando a Deus como realmente eu nunca tinha feito. Estava quebrando todos os meus recordes, né? Estava assim na mais alta performance. E naquele dia que nós estamos ali chorando, o quebrantamento, o arrependimento que Deus traz ao meu coração tinha a ver com o fato de não estar buscando a Deus como deveria. E quando eu tenho aquele sentimento de que nós não estamos buscando a Deus como deveria, justamente na hora que nós estamos cantando, eu te busco, te anelo, te necessito. Eu não sei explicar, querido, o motivo da minha carnalidade de ter agido de forma tão leviana, mas eu fiquei muito revoltado com Deus. Dentro de mim, eu não abri a boca para falar essas coisas, eu falei, Deus, eu nunca te busquei na minha vida como eu estou buscando e não está bom. Quando é que vai estar bom para você? E me deu assim uma indignação. Eu falei, quando é que vai estar bom para você? Naquele momento de loucura, ainda bem que Deus não me tratou do jeito que eu merecia. Se eu sou Deus e o camarada fala desse jeito comigo, eu dou um pisão, né? Esmago ele que nem um cetro. Mas Deus é um Deus tão amoroso, tão paciente conosco. Não é verdade? Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, ainda bem que não é você que é Deus. Fala para ele. Irmãos, eu não sei explicar, mas eu fiquei muito, mas muito indignado. E naquele momento eu falei, quando é que vai estar bom? E o Espírito Santo falou comigo uma frase que eu quero usar como tema daquilo que eu quero compartilhar aqui. Ele me disse assim, até que nada mais importe. Eu tenho falado sobre isso praticamente todo ano, desde 2008, lá para o nosso povo, porque é uma verdade que tem que ganhar raiz dentro de nós. O Senhor disse, eu quero te levar a um lugar onde nenhuma coisa mais tem importância, onde você me queira tanto, que você realmente não vai mais se preocupar com qualquer outra coisa. O Senhor me disse, filho, você está preocupado com a performance. Quantos dias a mais você vai jejuar? Quantas horas a mais você vai orar? Quantos capítulos da Bíblia você vai ler? Deus me disse, eu não quero a sua busca. O que eu quero é que você queira me buscar, não que você me busque. Ele diz, porque algumas vezes você está indo dormir, e quando chega a hora de dormir, você lembra que não leu a cota de Bíblia necessária do dia. Então você fica lá com sono, pagando a cota, né, para dizer que você leu o que tinha que ler. E Deus me fez lembrar de um casal que eu fui atender, de uma briga de marido e mulher, que me colocaram no meio. E quando eu chego, o marido disse para mim, pastor, essa mulher é uma louca. Eu falei, olha, a Jota me chamou a mulher dele de louca e tinha razão, vamos ver se você tem razão. Né? E eu falei, o que houve? Ele falou, nós estamos casados há mais de 20 anos, faz mais de 20 anos que ela me perturba para eu ir com ela no supermercado. Irmãos, não sei como é em todo o matrimônio, mas a maioria dos homens não gosta de ir no supermercado com a mulher. Tem uns que até gostam de ir sozinho, mas não com a mulher. Porque o jeito do homem e da mulher de fazer compra é diferente, todo mundo sabe disso, né? A gente pega a listinha, a gente fica cego. Não importa se você acabou de sair do banheiro, não tem papel higiênico, se não botar papel higiênico na lista, você não leva. É uma coisa assim, o homem faz de birra, né? Então ele pega a listinha, só aquilo. Se na lista está lá uma lata de leite condensado, ele vai pegar a lata e pôr no carro, no carrinho. A mulher não, a mulher ela vai olhar o rótulo atrás e ver a receita da lata do leite condensado. Aí diz, essa eu já tenho. Aí ela pega, essa eu não tenho. E se tiver 3 receitas novas, são 3 latas. Agora, não tem nada de errado nisso. Né? Se ela pegar 3 latas de leite condensado, vai levar mais tempo para buscar outra lata. Mas são 2 estilos diferentes de fazer compra. Né? E para o homem que às vezes é muito objetivo, metódico, tapado, né? Acho melhor chamar de tapado que metódico, parece que a gente está elogiando. Irmãos, eu não sei o que acontece com o homem. Eu conheço uns caras assim que são
do mais alto nível executivo, assim, de grandes empresas, pessoas assim, capazes, inteligentíssimas, mas quando o assunto é tarefa doméstica, o homem passa por um emburrecimento profundo, né? Ele vira uma criatura que beira assim, o inútil. Então, existe essa dificuldade de interação, para defender as irmãs e parecer que não estamos falando mal delas, né? Que na verdade são elas que compram os nossos livros tudo depois, a gente não é nem louco de contrariá-las. Mas eu não trouxe os livros hoje, então eu estou mais solto. E aquele homem falou: pastor, essa mulher faz 20 anos que me perturba para ir no mercado com ela, eu nunca quis ir. Essa semana eu resolvi com ela. Eu falei: graças a Deus. Ele falou: graças a Deus, coisa nenhuma. Porque essa mulher surtou, ficou louca, disse que nunca mais quer que eu vá com ela no mercado. E eu levei um susto, eu olhei e falei: irmã. Ela falou: pastor, não é bem assim. Tá vendo? É uma louca, eu tenho testemunha. Agora vai dizer que não é assim, o negócio estava feio. Ela, muito polida, educada, ela foi, né, a que melhor se comportou ali. Ela ergueu a mão e falou: posso falar? Falei: pode. Ela disse: pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Ele está vendo, ela, me deixa terminar a história. Ela disse: pastor, o que eu queria é que ele quisesse ir, não que ele fosse. Eu falei: qual a diferença? Foi a diferença que para ir do jeito que ele foi, ficar me apressando, ficar resmungando o tempo todo, que está demorando, que isso, que aquilo, ela dizia: eu prefiro que ele não vá. Ela falou: pastor, o que eu queria é que ele andasse do meu lado no supermercado, que ele segurasse a minha mão, que enquanto ele empurra o carrinho comigo, a gente aproveitasse o que ele chama daquela perda de tempo para conversar, para estar junto. Irmãos, é impressionante como a mulher consegue ser romântica até no supermercado. Mas ela diz: o que eu queria não era fazer a compra em si, era que a gente pudesse ter aquele tempo perdido junto. Ela diz: mas para ele ir reclamando que está demorando, querendo voltar, eu realmente não quero. Não quero que ele vá. O que eu queria é que ele quisesse ir. E o argumento dela foi tão profundo que acho que levou uns 10 minutos para entender. Mas de repente eu comecei a pensar e falei: essa irmã tem razão. E nesse dia Deus me fez lembrar dessa história. E ele me disse: filho, eu não quero que você me busque. Eu quero que você queira me buscar. Quantos entendem a diferença? Deus me disse: você está quebrando todos os recordes, você está incrementando a sua performance, mas Ele me disse: o que eu quero não é que você se veja obrigado a fazer. Eu quero que você esteja fazendo isso por paixão. Eu quero que você esteja fazendo isso por interesse. Eu quero que você me ame tanto, de a ponto como Paulo dizer: eu estou disposto a perder qualquer coisa por causa de você. E o Senhor começou a chamar minha atenção e dizer: mesmo que você esteja melhorando a sua busca, o seu foco é errado. Querido, é assim que um bando de fariseu transforma avivamento em religiosidade. Quando a gente concentra tudo na performance, na aparência e não na essência do coração. E o que Deus realmente quer, querido, é um coração que o deseje tanto, 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 que as outras coisas começam a perder o seu valor. E naquele dia, querido, Deus me deu uma aula de Bíblia. Né? Deus me deu assim, uma aula de teologia. Acho mais bonito falar isso do que dizer que Ele esfregou um monte de versículo na minha cara. Ele me disse por que o homem foi criado. E ele me leva lá para Atos 17, se você for rápido de endereço, abra, senão só anote. Atos 17, 26 e 27 diz que Deus de um só, está falando de Adão, de um só, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A Bíblia diz no versículo 27, para buscarem a Deus. Diga comigo: para buscar a Deus. Vira para a pessoa ao seu lado, diga: o homem foi criado para buscar a Deus. Fala para ele: você foi criado, eu fui criado para buscar a Deus. O texto ainda diz assim: se porventura tateando o possam achar, se bem que Ele não está longe de cada um de nós. A Bíblia diz ainda que você vá tateando, meio no escuro, né, sem enxergar com clareza. Deus quer ser achado, querido, Ele não está se escondendo. Não importa a nossa limitação da busca, Deus vai facilitar isso. Eu lembro quando eu brincava de esconde-esconde com meus filhos, né? Escondia às vezes a cara atrás da cortina, deixava o resto do corpo aparecendo, e eles achavam logo, né? E eles se achavam o máximo, porque a intenção não era me esconder de um jeito que eles não achassem, era justamente ser achado. Deus não está se escondendo de nós, Deus deseja ser achado por cada um de nós. Você pode dizer amém?
E a razão pela qual Deus criou a humanidade, de um só Ele fez todas as raças dos homens, foi para que o homem buscasse a Deus. Ou seja, essa coisa, querido, é a essência, é a razão de tudo. Agora, nós não vamos achar a Deus, ainda que na limitação da nossa busca a gente vá tateando sem enxergar, nós não vamos achar a Deus se não houver um profundo interesse em encontrá-lo. Em Jeremias 29:13, Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, tem muita gente, querido, mesmo vindo à igreja, que não está encontrando Deus, não está encontrando pelo menos o que deveria, porque a maneira como busca não é correta. Nós não temos empenhado todo o nosso coração, não tem existido o amor e a paixão que deveria. Eu sei que muitos de nós, querido, antes de nos converter, fomos atraídos a Deus por causa de necessidades. E Deus muitas vezes permite e usa tudo isso como uma desculpa para que a gente possa encontrá-lo. Mas o problema é quando eu e você deixamos de entender que nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. Nós precisamos entrar num lugar em Deus, querido, onde realmente todo o restante perca a sua importância. Você pode dizer amém? Jesus, quando perguntado e questionado o maior mandamento, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus não espera nada mais, nada menos de nós do que amor total. Deus não quer que você ame Ele um pouco. Deus quer que você o ame com tudo que há em você. Você pode dizer amém? Amém? E naquele dia o Senhor começou a falar algo ao meu coração. E eu quero compartilhar um pouco a respeito disso. A respeito de um problema, querido, que muitos de nós vamos enfrentar no nosso relacionamento com Ele. Existe uma fase onde o nosso grande problema é o pecado. É conseguir vencer o pecado, aquelas áreas que amarram, que prendem as nossas vidas. É você não apenas deixar de pecar porque a religião não permite, mas você chegar num lugar onde você realmente se importa tanto com o relacionamento com Deus, que você diz: eu vou vencer tudo aquilo que me atrapalha na relação com Ele. Mas quando você passa essa fase de vencer, né, eu particularmente não concordo com essa distinção, mas só para simplificar, de vencer os pecadões, nós temos um outro inimigo, querido, que muitas vezes não percebemos, que nos prejudica tanto quanto o pecado. São as distrações. Fala para alguém perto de você: distrações. Irmãos, eu creio que nós temos que ter os olhos de pomba. Temos que ter olhos só para Ele. Você pode dizer amém? Em Êxodo, no capítulo 5, quando Moisés vai a Faraó e diz: deixa meu povo ir para que me adore. Faraó diz ali nos versículos 7 a 9, diz: esse povo deve estar muito ocioso, sem ter o que fazer. Por isso vocês estão falando de adorar. Aí Faraó diz: eu sei como tirar a ideia de adoração da cabeça de vocês. Eu vou encher esse povo de trabalho, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. E ele praticamente dobra a carga de trabalho do povo, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Querido, Faraó, na tipologia bíblica, é uma figura de Satanás. O Egito é uma figura do mundo e do lugar de pecado. O que Moisés faz, tirando o povo de Israel do Egito, é um ato de redenção. É uma figura de redenção. O propósito da redenção não é só nos salvar da perdição, mas é nos levar a um lugar de comunhão com Deus, de adoração, de intimidade com Ele. Você pode dizer amém? Agora, qual era a estratégia do cão desde aquela época? E continua a mesma nos dias de hoje. Eu vou encher esse povo de atividade, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Existe um momento, querido, onde a nossa comunhão com Deus está sendo obstruída, não é mais pelo pecado, mas é porque a gente está tão desfocado, a gente está tão cheio de coisa para fazer, que a gente começa a perder essa capacidade de ter olhos só para Ele. E naquele dia Deus começou a falar comigo a respeito, né, de como quando coisas legítimas, coisas que não são erradas, nem pecado, às vezes podem até ser bênção de Deus na nossa vida, elas servem para nos distrair. Em Lucas, no capítulo 14, eu quero ler do versículo 16 até o 24. Alguém tinha dito para Jesus: bem-aventurado que comer pão no reino dos céus. Então, no 16 a Bíblia diz: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque já está tudo preparado.
Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, a dar desculpas. Fala para alguém ao seu lado, diga: Deus tem uma grande ceia preparada. Fala para ele: um banquetão para você. Agora, sabe qual é o problema, querido? É que quando chega a hora de desfrutar, alguns começam a dar desculpas. E essas desculpas são interessantes. Olha só, disse o primeiro, ainda no 18: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, por desculpado. Irmãos, comprar um campo, adquirir uma propriedade, você acha que isso em si é errado? Eu creio que muitos de nós estamos orando para adquirir algumas propriedades. Outros estão orando para pagar as propriedades que adquiriram. Mas muitos de nós estamos orando por isso e queremos isso. E isso pode vir até como uma bênção de Deus na sua vida. Não há nada de errado em adquirir uma propriedade. Mas quando essa aquisição se torna uma desculpa que rouba o seu tempo para estar com Ele. Porque mesa na Bíblia, querido, é lugar de comunhão e de intimidade. Quando isso se torna uma desculpa, eu quero te dizer, algo está errado. Versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, eram os tratores da época, e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. Irmão, 5 juntas de bois significa que o camarada vai arar melhor a terra, vai plantar mais, vai colher mais. É o aumento da produtividade, e isso em si não é ruim. Eu creio que muitos de nós estamos orando para poder aumentar a produtividade, ter condição de ganhar mais, de levantar mais recursos. Isso pode até ser resposta de oração na vida de alguém. No entanto, quando isso se torna um motivo, a desculpa para que a gente não esteja com Ele, está errado. Olha o terceiro motivo, versículo 20. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Irmãos, tem nada de errado em casar. Quer dizer, alguns casaram tão errado que é difícil falar isso. Mas se você seguir o conselho de Deus, o padrão de Deus, o casamento é uma bênção, é plano de Deus, a ideia de Deus, faz parte do que eu acredito ser o melhor de Deus. Eu estou com 15 para 16 anos de casado, irmão, e eu fico cada dia mais agradecido a Deus pelo casamento, pela mulher que Ele me deu, pela família que me deu. O casamento é bênção. Agora, se alguém começar a usar isso como uma desculpa para recusar a intimidade com Ele, algo está errado. Ontem foi aniversário da minha esposa e eu brinquei com muita gente que era praticamente feriado. Eu deixei de fazer muita coisa para passar a maior parte do dia com ela. No entanto, logo pela manhã, ela tinha que levar a nossa filha Liz. Ela tem um curso de música que ela faz pela manhã. E na quinta noite, minha esposa veio com aquela cara sorridente, me dando uma cantada. Diz: amanhã cedo, você vai levar a Alissa para mim, para eu poder ficar dormindo, como parte do seu presente, não vai? Eu disse: não. Ela diz: amor, não estou entendendo. Eu falei: querida, eu vou fazer tudo por você o resto do dia. Mas de manhã, eu vou me trancar com Deus. É o meu tempo com Deus. Ele ainda é mais importante que você. Sabe, querido, é o tipo de coisa que nós precisamos cultivar em qualquer nível de relacionamento. O dia que eu começar a usar o casamento como uma desculpa a deixar de ter intimidade com Ele, eu estou ferindo a própria bênção que Ele me deu e a maneira como Ele me honrou. Mas muitos de nós não percebemos isso. Agora, quando você olha para o texto, a Bíblia diz que o Senhor ficou irado. Ele não fica olhando para aquelas desculpas, dizendo: vocês têm razão. A Bíblia diz que o Senhor ficou irado e trocou eles por outros. Querido, não é o que nenhum de nós quer. Mas eu comecei a perceber o como nós podemos entrar num lugar de distrações. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 32 até o 35, que o homem deve viver para agradar a sua esposa, a esposa para agradar o seu marido. E Paulo fala de um momento peculiar de perseguição da igreja, onde ele diz: eu prefiro que alguns de vocês nem se casem, para que vocês possam se dedicar mais ao Senhor. O próprio casamento, querido, é uma grande bênção de Deus. Mas se for algo que vai nos impedir de nos dedicar a Deus como deveria, Paulo diz: era melhor que nem acontecesse. Porque você não foi criado, querido, apenas para casar e ter uma família. Você foi criado para buscar a Deus. Essa é a razão da sua existência. Você pode dizer amém? E eu comecei a perceber, querido, como nós sofremos esse problema com as distrações. Abre comigo em Lucas 10. A Bíblia diz, a partir do versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Eu gosto de uma versão que diz distraída com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que ela venha me ajudar. Eu acho legal quando acontece esse tipo de briga, que a pessoa finge que a outra não está presente. Então Maria está ali ouvindo, mas Marta fala com Jesus como se ela não estivesse lá. Diz: Senhor, não está incomodando o Senhor o fato de eu estar trabalhando sozinha, essa preguiçosa sentada aí sem fazer nada? Será que o Senhor pode mandá-la vir? Provavelmente ela já tinha passado, acenar de forma discreta: vem. Maria dizia: não, não vou, me ajuda, agora não. Né? E chegou o ponto que Marta perde a paciência. E ela apela para Jesus: se você falar, ela vai fazer, porque ela não me ouve. Mas Marta leva uma invertida do próprio Jesus. Olha o que Jesus diz: você está ocupada com muitos serviços. Respondeu-lhe o Senhor, 41. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada. Outra versão diz distraída com muitas coisas. Diga comigo: com muitas coisas. Fala para alguém perto de você: muitas coisas. Agora olha o versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus está dizendo: se você pensa que eu vou dar uma ordem para ela sair daqui, você está muito enganado. Ele diz: Marta, pouca coisa realmente importa. Você está fazendo muito, mas do muito, pouco realmente importa. Agora, do pouco, uma coisa só realmente é necessária e importa. É a razão pela qual você existe: buscar a Deus. Ele diz: Maria escolheu o que tem de melhor. Eu nunca vou mandar ela se levantar daqui. Ela está fazendo o que realmente importa. Querida, a gente faz tanta coisa nessa vida. A gente corre para tanta coisa. Por que eu estou mexendo nesse assunto? Acabei de voltar, querido, de 15 dias na África. Teve dias que a gente ministrava de manhã, de tarde, de noite. Né? Nós fizemos eventos em 3 países, Moçambique, Tanzânia e Quênia. Mas o que Marta está fazendo, querida? Ela está trabalhando para agradar Jesus. Imagina você receber Jesus na sua casa. Você ia querer recebê-lo com a casa de qualquer forma, virada no avesso, uma bagunça, né? Como diz minha esposa, virado no que é aquilo? Não. Você ia querer recebê-lo sem dar pelo menos um lanche devido, se não fosse um rango daqueles? Irmãos, não consigo imaginar receber Jesus na minha casa, não servir uma coca gelada. Né? Se você pensou na Pepsi, está errado, irmãos. A Pepsi é a sombra de um bem vindouro que é a Coca. A Pepsi é o Antigo Testamento, a Coca é o Novo. Né? E eu fico imaginando, eu ia querer recebê-lo da melhor forma possível, mas mesmo quando você quer trabalhar para Ele, nem o que você está querendo fazer no sentido de trabalhar para Ele é mais importante do que estar com Ele. E no fim desses 15 dias, eu estava feliz por tudo que nós fizemos lá na África, e eu falei: Jesus, nós arrasamos, né? Ele diz: não, você não arrasou não. Você diminuiu o seu tempo comigo. Você sobrecarregou a sua agenda. Você se desgastou servindo eles, mas o nosso tempo foi comprometido. E Deus começou a chamar minha atenção: eu não quero que você ande por esse caminho de distrações. Você precisa estar comigo. E sabe, querido, eu acredito que nós precisamos entender o peso que isso tem. Nessa terça-feira, enquanto nós estávamos lá cantando Eu Te Busco, Te Anelo, começou aquela choradeira, aquele quebrantamento. O Espírito Santo falou comigo semana passada, quando você voltava de Itajaí, e você ficou lá torcendo, enquanto o Elionai se arrependia, e você ficava lá dizendo: pega ele, Jesus. O Senhor me disse: eu queria ter pego, era você. Ele diz: mas você estava muito bom para entender que a coisa era com você. Falei: não, Senhor, eu até queria parar de dirigir sim, para ficar intercedendo para eu pegar ele. Ele diz: hoje vou acabar com a sua raça. O Senhor diz: lembra da frase do Elionai, de ter se embriagado com as bênçãos? Não foi só ele. O Senhor começou a mostrar o como muitas vezes, querido, a gente se distrai com as próprias bênçãos. E o Senhor me fez lembrar de uma ocasião, que eu tinha estado também com o Bertelli em Naviraí. Depois nós fomos a Dourados, no Mato Grosso do Sul, e eu aproveitei para dar uma esticadinha no Paraguai, ali na divisa de Ponta Porã. Na época, algumas pessoas vinham ofertando para o meu filho em dólar. Ele estava orando por um
PlayStation 2 na época. Ele queria sair do 1 para o 2. E quando eu saí, eu falei, filho, me dá aqueles dólares que se der, eu vou no Paraguai, se o dinheiro que você ganhou der para comprar e estiver dentro da cota, papai vai trazer o videogame para você. E eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá com o valor dele em dólar quebradinho, picado. Era exatamente o preço do videogame que ele queria. Né? Passei ali, fiz tudo certinho, dentro da cota e trouxe. Apesar de não ser eu que estava dando, né? Porque no momento que ele pediu eu realmente não podia, eu joguei nas costas de Deus que é mais larga. Né? Eu falei para ele, filho, vai orar que Deus vai te dar esse negócio. Mas eu fiquei tão feliz de poder trazer aquilo, de ter conseguido usar os dólares, de proporcionar que o negócio acontecesse depressa. E quando cheguei em casa, entreguei o presente, ele fez a maior festa, ficou feliz que só. Eu também, como pai, fiquei feliz por ele. Mas a alegria, querido, não durou muito. Quando deu uns 2, 3 meses, teve um dia que eu queria jogar aquele videogame pela janela. Porque antes eu chegava de viagem, quando eu entrava em casa, os dois já estavam me esperando. Né? Normalmente na época eu morava aqui no Boqueirão, agora de novo. Então quando descia do avião, eu ligava para ela, dizia, olha, pode vir me buscar. Até sair pegar as malas, ela chegava, ela nunca ficava esperando no aeroporto. Então, os meninos sabiam que quando ela saiu, já vai voltar com o pai, já ficava na porta. Abria a porta e eles corriam para cima de mim. Depois do videogame, quando abria a porta e entrava, estava só a Alissa, minha filha. Ela vinha, corria, me abraçava, me beijava. Eu dizia, cadê o Israel? Aí ele gritava do quarto, já vai pai, só vou passar de fase, já vai, já vai. Irmão, eu comecei a pegar um ódio naquele videogame. Um dia eu quase joguei ele pela janela. E Deus me disse, você lembra desse episódio? Eu falei, lembro. Deus disse, vocês fazem comigo a mesma coisa. As bênçãos que vocês tanto pedem, quando eu entrego para vocês, seja um relacionamento, um carro, uma bênção financeira, isso aqui, vocês ficam tão entretidos com os brinquedinhos de vocês. E vocês não lembram mais de mim. O Senhor falou comigo naquela terça-noite, você lembra qual o texto que mexeu com você no devocional pela manhã? E o texto que tinha falado comigo no devocional pela manhã, eu estava dizendo para Deus que não era para mim, que era engano. Porque eu estava lendo a Bíblia em Isaías 5, 11 e 12, diz assim, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras, harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Desde a antiguidade, que das festas são regadas a comida, bebida e música. E o Senhor começa a falar aqui dos que bebem desde manhã até a noite. Eu falei, Deus, isso tem nada a ver comigo. Eu nasci numa família cristã, eu cresci sem bebida. Eu falei, o Senhor errou de endereço, mas o texto me perseguia o dia inteiro. Não saía da minha cabeça, não conseguia esquecer, não conseguia me livrar dele. E eu fiquei imaginando tudo, menos que Deus estava querendo falar comigo. Naquela hora ele me disse, a embriaguez, que Isaías está falando, não é só embriaguez literal. Ele fala de gente que desde manhã até a noite está correndo atrás de entretenimento, de diversão. E o texto diz assim, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Irmãos, eu me lembro de um aniversário. Lá em casa a gente tem uma coisa, quando chega o aniversário, ninguém pode fazer a surpresa pro outro. É o aniversariante que escolhe o que quer. Então, se não quer festa, se quer ficar em casa, se quer ficar sozinho. Eu lembro de um aniversário meu, eu estava assim muito cansado. Minha esposa diz, o que você quer no dia do seu aniversário? Eu falei, amor, no dia do meu aniversário, eu quero que você e as crianças sumam de casa. Eu não estava deprimido, irmãos, estava no estado pior, eu acho. Aí eu falei assim brincando, ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero tomar um porre de 24 horas. Alguém tinha me emprestado, na época devia ser a 5ª ou a 6ª temporada do 24 horas, do meu amigo Jack Bauer. E eu estava doido para ver aquilo, eu falei, eu vou tomar um porre, eu vou ver tudo de uma vez. São 18 horas, querido, 24 seriados, episódio de 42 minutos. Eu falei, eu vou tomar um porre, eu vou ver tudo de uma vez. Eu não consegui. Eu consegui fazer em 2 dias, 2 de 9 horas, fiquei quase louco, nunca mais vou fazer uma coisa dessa. Mas sabe, querido, eu fico imaginando como a gente consegue ter a façanha de tomar um porre de filme, uma noite de videogame, né?
fazendo qualquer coisa. Eu lembro quando a Copa do Mundo aconteceu lá no Japão e Coreia, que era de madrugada, a gente acordava no meio da madrugada, vamos assistir jogo, pinta cabelo, faz tudo. Na hora de buscar Deus, estou cansado. Estou com sono. E sabe, Deus começou a me lembrar de loucuras que eu já fiz para ver minha esposa. Eu lembro um dia eu estava em Curitiba, ela em São Paulo, me deu um desespero. Eu falei, vou entrar no carro, vou lá em São Paulo dar um beijo nela e volto. Quando eu estava saindo, ela me liga no celular, falou, eu estava orando, eu acho que Deus me revelou que você quer fazer uma loucura e vim aqui. Não faça isso, você já não dormiu outra noite, você vai dormir no volante, vai ter algum problema. Eu falei para Deus, você não sabe guardar segredo. Mas eu fico pensando, querido, cada loucura, já não dormiu direito a outra noite, quer virar outra, nós já fazemos. Mas quando chega na hora das coisas de Deus, a maioria de nós tem desculpa. Na verdade, querido, o que tem nos faltado é um interesse real. É fome por Deus. Falei para o Bertelli, eu falei, como você foi feliz no tema desse evento, famintos por Deus. Amós diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Existe um mover de Deus, querido, que precisa alcançar a mim e a você. Eu recebi uma propaganda de um evento que vai acontecer em outro país, chamado Viciados pela Sua Presença. E ele cita uma frase de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth foi considerado o apóstolo da fé, um cara assim que movia em Deus. Eu creio que ele estava profetizando quando ele diz isso. E diz assim, eu quero levá-los a um lugar de insatisfação. Um lugar onde nunca mais voltarão a ficar satisfeitos. Somente satisfeitos com uma satisfação que não pode ser satisfeita. Queridos, Deus está tentando nos provocar um lugar onde haja fome por Ele, onde haja interesse por Ele. Mas muitas vezes, além de distrações, a gente tem se embriagado com tanta coisa. Tem gente se embriagando, querido, com ministério. Tem gente se embriagando com bênçãos que Deus recebeu. Tem gente usando tanta coisa, querido, como uma desculpa para não estar no lugar em Deus onde deveria estar. E eu quero te dizer nessa manhã, uma só coisa realmente importa e é necessária. Eu ia gastar tempo falando sobre alguns tipos de embriaguez, mas eu quero pular isso. Você sabe aonde na sua vida você tem se distraído, aonde você tem se embriagado. Isso aconteceu, querido, na virada da quinzena de fevereiro. No mês de abril, só 2 meses depois, eu fui ministrar numa cidade no interior de São Paulo. Preguei num evento à noite, pela manhã, numa reunião para pastores. E as pessoas foram comigo de carro, não iam poder voltar, eu acabei voltando sozinho. Na hora de voltar sozinho, eu falei, Deus, eu vou aproveitar esse tempo com o Senhor. Meti um CDzão de adoração lá no carro. Falei para Deus, eu tenho que parar para um abastecido ainda no banheiro, deve levar uns 15 minutos. Eu falei para Deus, tirando isso, a única coisa que eu vou fazer enquanto dirijo é orar e adorar sem parar. Irmão, foram 6 horas de viagem, tirando a paradinha dos 15 minutos, onde eu orei e adorei a Deus sem parar. Quando eu entrei em Curitiba, eu estava me achando o máximo. Eu falei, Espírito Santo, 6 horas, nós dois aqui em comunhão nesse carro. Não pensei em outra coisa que não fosse o Senhor, a presença dEle. E eu falei, foi bom, não foi? E eu esperava o Espírito Santo me elogiar aquele dia. Mas ele me disse, filho, ainda estou esperando pelo momento em que você não me dê só o tempo perdido de viagem de uma cidade para outra. Que você não tem o que fazer além de dirigir. E diz, o que eu quero é que você entre no seu quarto, feche a sua porta. O que eu quero não é que você aproveite para me buscar apenas enquanto faz as outras coisas. Eu quero que as outras coisas percam importância, a ponto de você dizer, eu deixo isso de lado, mas eu quero estar contigo. Irmão, não foi fácil para mim ontem dizer para minha esposa que eu não ia agradá-la pela manhã. Mas naquele momento, mesmo sabendo que o resto do dia ia ser importante, especial, naquele momento meu coração queria Deus, a presença de Deus, o meu momento de oração. E eu não fiz aquilo porque tinha que fazer.
Eu fiz aquilo porque eu queria fazer. E eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós. Quantos estão entendendo? Fala para a pessoa ao seu lado, você tem que ter olhos de pomba. Enxergar só Ele e nada mais. Vamos ficar em pé. Esse é o tipo de coisa, querido, que a gente precisa, não é só conhecer, não é só saber, não é só ter informação. O que nós precisamos é viver. De tempos em tempos eu tenho que mexer nesse assunto de novo. Sabe, no dia que Deus falou a respeito disso comigo, isso foi em fevereiro de 2008. Deus me fez lembrar de algo. Ele me disse assim, lembra que no ano passado, o ano anterior era 2007, a gente tinha feito um dos primeiros eventos nossos do Tempo de Glória, na época chamava Dias de Glória. E eu lembro que o pastor Luiz Hermínio veio para ministrar com a gente, nós tivemos uma noite muito abençoada. Mas depois do culto eu falei, Luiz, quer comer algo? Ele falou, cara, eu quero comer, mas se desse... Ele falou, estou na correria há tanto tempo, faz tanto tempo que eu não relaxo, que eu não... Se desse, eu queria que nós víssemos um filme, gordinho, mas um filme bom, daqueles. E eu lembro que nós saímos, na época a Blockbuster ficava aberta até meia-noite, pegamos um filme de ação e fomos para a casa de um dos pastores da nossa igreja, que tem uma sala de oração assim muito especial. E a gente já demorou depois de pegar o filme para comer, para lanchar na rua, então chegamos já meio tarde. E quando nós chegamos, ele tem também uma sala assim de televisão, na época aquelas telona enorme de plasma, aquele sonzão. E a gente estava lá se ajeitando para colocar o filme. Aí eu vi ele falando com os meninos do Luiz que tinham vindo tocar. Você já conhece a minha sala de oração? Ele disse, não. Ah, eu vou mostrar para você. Eu falei, vai coisa nenhuma. Eu falei, se nós entrar na sala, nós não saímos mais. Nós vamos ver o filme. Irmãos, eu sei, hoje falando é muito feio. Porque se a gente entrasse naquela sala e não saísse mais, não é o que tem de melhor. Mas naquela hora eu olhei para a sala como um concorrente do nosso programa. Falei, ninguém vai orar não, nós viemos aqui para ver filme. Irmãos, agora pensa num filme ruim. Ruim assim, em todo sentido, desde o ponto de vista mais ímpio, só olhando a produção, até a parte espiritual. E o problema, que o Luiz como eu, daqueles teimosos, diz, está ruim, mas vai ficar melhor. E mesmo se não ficar, nós pagamos, nós vamos ver até o fim. E nós perdemos quase 2 horas com aquela porcaria, irmãos. E quando terminou, a gente não estava só arrependido de ter perdido o tempo com o filme ruim. Bateu em todo mundo aquela consciência, era melhor a gente ter ido orar. Irmãos, a gente se arrependeu tanto. Eu e o Luiz, nós oramos na hora, pedir perdão a Deus. E no dia seguinte, a glória de Deus veio no evento. Eu lembro quando a glória veio, ele me procurou, falou, gordinho, acho que Deus perdoou a gente ontem à noite. Passou, 1 ano passou, eu estou nesse dia, Deus tratando essas coisas. Ele falou para mim, você lembra que no ano passado você trocou a minha presença pelo filme? Eu falei, não acredito que o senhor vai fazer isso. Isso é coisa que a gente carnal faz no relacionamento, ficar jogando na cara o que passou. Eu falei, a tua palavra diz que o Senhor perdoa. Era para o Senhor ter esquecido isso. Eu já me arrependi. Deus me disse, você se arrependeu porque o filme foi ruim. Ele disse, se o filme tivesse sido bom, você nem teria percebido o que você trocou. Ah, irmão, aí eu quis sumir. Aí eu acho que eu me arrependi de verdade. Eu não vim apontar o dedo, queria dizer que você é a pessoa que não está buscando Deus direito. Eu vim dizer, eu sou o primeiro que tem que aprender a lidar com essas distrações. Eu sou o primeiro que tem que aprender a não me embriagar. Mas
Mas sabe, querido, muitas vezes, enquanto eu estou com Ele, meu coração geme, chora, porque nós temos uma igreja distraída demais. Nossas reuniões, querido, não nos têm levado a um lugar de avivamento que deveríamos, porque o nosso coração ainda não deseja da forma como deveria. Ele disse: se você me buscar de todo o seu coração, vocês vão me achar. Mas às vezes, querido, a gente aprendeu a picar cartão. Eu vou estar em toda reunião, eu vou fazer. Querido, quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra, nossa mente está longe, nós estamos adorando e preocupados com tanta coisa. Eu gostaria de te convidar nessa manhã a se arrepender comigo e dizer: Senhor, nos perdoa por nos distrair tantas vezes, por nos embriagar com tanta coisa, por perder o foco da sua presença, por não ter os olhos de pomba. E pedir a Ele: desperte o nosso coração nessa manhã. Sabe, querido, quando o ministério ainda não era tão grande, não era tão expressivo, Deus me fez lembrar: você gastava tão mais tempo comigo. Nem o ministério, querido, pode tirar o nosso foco dele. Eu gostaria que nós orássemos e deixássemos o Espírito Santo fazer o que Ele quiser conosco nessa manhã. Mas nós precisamos chegar nesse lugar onde nada mais importa. Nós precisamos alcançar essa intensidade de chegar a esse ponto até que nada mais importe. E eu quero te encorajar a derramar seu coração diante de Deus. Ainda que a música esteja tocando, sendo ministrada, eu quero que nem isso te distraia. Fala com Deus. Se você sentir no seu coração de ficar por aí, tudo bem. Mas se você quiser, vem aqui para frente. Vamos nos derramar diante dEle, deixar o Espírito Santo ministrar a nossa vida. Deus, eu oro nessa manhã. Eu tentei da melhor forma possível, Senhor, com a maior simplicidade e clareza ao meu alcance. Eu tentei expor e transbordar a Tua correção, o Teu ensino na minha própria vida, que eu preciso tanto até hoje. Eu quero te pedir, Espírito Santo, ajuda-nos a perceber essas verdades por revelação, naquele nível de percepção espiritual, e desperta-nos nessa manhã. Desperta-nos de toda embriaguez. Ajuda-nos a acordar, ó Deus, de toda distração, de tudo aquilo que tem tirado os nossos olhos de Ti, porque nós queremos ter olhos de pomba, nós queremos ter olhos só para Ti. Ajuda-nos, oh Espírito Santo, vem sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Yanama e ae ae ye ae ye ae Yamana e ae ae totalmente o Teu toque, abrir os olhos do meu coração.